Família 78 centavos, vídeo novo começando e hoje a gente vai continuar nosso papo com o Rodrigão. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Nada, obrigado a você por ter vindo aí, por ter aceitado o convite da visita. Não, e se você perdeu o vídeo de Downtown Orlando, dá um clique aqui nesse card que tá aparecendo. E hoje com o Rodrigo a gente vai falar um pouquinho mais do perfil dele, a gente vai falar sobre como é trabalhar em Downtown, o que é cowork, o que é endereço virtual, vídeo novo começando agora. Rodrigo, quem é o Rodrigo Berreta? Com 2 R's e 2 T's. Exatamente. Uma breve história da tua carreira profissional. Legal. Bom, eu sou engenheiro civil formado no Brasil, no Rio de Janeiro. Trabalhei com construção civil pesada durante 15 anos da minha vida, né? Nesse meio tempo eu parei 2 anos, vim fazer um MBA aqui nos Estados Unidos, 2 anos, no norte do estado de Nova York. Isso foi de 2001 a 2003. Depois voltei para o Brasil, na época tive uma oportunidade de trabalho excelente, voltei para o Brasil, depois também tive pela África, depois trabalhei numa empresa europeia que eu quase fui morar na Europa e comecei a ter aquela vida de executivo globalizado, né? Foi bastante interessante, roda para lá, roda para cá, muito interessante, a gente aprende muito, eu vejo sempre o aprendizado como a gente se expor a algo, né? Então a gente está se expondo a situações, a gente está aprendendo, a gente está crescendo e tudo mais. Mas, engraçado, desde que eu vim para cá fazer meu MBA aqui nos Estados Unidos, e um pouco antes disso, mas aqui a ideia ficou mais reforçada, de eu ter meu próprio negócio, de eu seguir para minha carreira solo e tudo. Então, uma coisa eu acho que ajudou a outra, né? Porque o Brasil começou a viver um momento político e econômico 2014, 2015, até um cenário assim muito, vamos dizer, desencorajador. Pelo menos falo isso, torcendo para que esse momento passe o mais rápido possível, mas essa é a realidade que a gente vive no nosso país. Então eu fiz da dificuldade uma oportunidade, né? Abriu mão, na verdade, de uma carreira, né, como executivo para vir para... E aí uma primeira pergunta, é muito diferente o centro de Nova York do centro de Orlando? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu até faria um paralelo, guardado as devidas proporções de cultura, de país, de potência econômica, etc. Nova York é São Paulo brasileira, né? E a gente aqui em Orlando, a gente está numa cidade realmente menor, né? Mas com tudo aquilo que a gente já viu no primeiro vídeo. Que você tem acesso a tudo, que você tem, por outro lado, uma qualidade de vida, um dia a dia mais tranquilo, você pode contemplar um pouco mais a vida, né? É um downtown, é um centro, é o coração, né, comercial, mas ao mesmo tempo você ainda tem um quê de Orlando lá, né? De qualidade, de arquitetura, de estrutura, enfim. E aí, Rodrigo, uma coisa que me chamou a atenção, e até eu estou devendo esse vídeo há bastante tempo para os inscritos do canal, é para falar um pouco sobre cowork, para falar um pouco dessa rotina, porque assim, é um estilo de vida de empreendedorismo diferente do tradicional, né? Sim. O que é o cowork? Legal. A gente falou um pouquinho no nosso vídeo ali aqui nas ruas de Downtown e tudo. O coworking, lógico, ele tem um foco muito grande no empreendedor, né? Ainda mais no empreendedor jovem, né? Mas o coworking a gente também não pode deixar de ressaltar que ele tem um foco no pequeno empresário, né? Quantas empresas, eu até pouco tempo atrás eu tive uma empresa aqui que foi a Mosaic Corporation, coincidentemente, porque eu não sabia, coincidentemente de um brasileiro, ele veio aqui através de relações públicas americano. E aí quando ele foi apresentado, ele viu que era brasileiro e ele também brasileiro. Ele passou aqui 3, 4 meses, talvez uns 5 meses aqui com a gente, alugou uma sala, só que ele começou a crescer bastante, né?
e ele disse para mim no início que aquilo ali seria o momento de transição dele, então ele saiu daqui e foi para um escritório próprio, né, aqui perto. Ele é um empreendedor, só que eu acho que ele já está na fase, ele virou um empresário. É muito esse formato do empreendedor muito focado na startup, né? Que é aquela ideia que você constrói, experimenta, protipa, e aí quando ela começa a se transformar, no caso dele, ele já tinha uma experiência prévia, ele já sabia o que era. Ele já tinha passado, já tinha vencido essa fase, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o coworking, não só o meu, mas todos os coworkings aí no mundo, ele realmente é muito focado na startup, mas você também tem um pequeno empresário, aquele empresário que tem 5 funcionários, entendeu? Passa a ter 7, 10, aluga 1, 2 salas, ou aluga uma sala, algumas mesas abertas, e depois ele segue a carreira dele, porque ele cresceu. Que, by the way, é uma dessas salas que estão funcionando agora em real time, enquanto a gente está rolando essa entrevista, vocês estão ouvindo aí, que eles estão trabalhando, e é um escritório americano, né? Exatamente, é uma agência de marketing americano, que eles têm assim, uma gama de serviços na área de marketing muito grande. É um grupo, eles são 6, 7 pessoas, então esse também é mais um exemplo. Então é muito legal, por exemplo, estou contando uma história aqui de uma pessoa que veio, passou por aqui, a empresa cresceu, né? Se a gente pegar histórias aí, se a pessoa quiser estudar a indústria do coworking um pouco mais a fundo, a gente vai ver que, por exemplo, o Dropbox, que hoje todo mundo conhece, nasceu dentro de um coworking no Silicon Valley, lá na Califórnia. Então, até hoje, o dono desse coworking, ele tem um prazer, tem um orgulho de falar, poxa, o Dropbox nasceu aqui. E, Rodrigo, Virtual Office, que eu vi que é uma demanda que tem crescido bastante e, assim, né, faz com que o empreendedor e empresário tenha o seu endereço aí espalhado pelo mundo todo. Sem dúvida. Como isso funciona e para quem que é? Quem é o público que contrata isso? Tá. Muito interessante, cara. Eu, do ponto de vista aqui, sendo dono do Fit Workspace, né? A gente vê várias maneiras que você tem para servir um cliente, né? Então, dando um passozinho atrás, que a gente acabou de falar, todo o meio físico, que é a pessoa alugar uma mesa dessa, a pessoa alugar um escritório, a pessoa alugar um hot desk, a sala de conferência, etc. Isso é uma maneira. A outra maneira, que é um nicho muito interessante, e também a gente, como empresário, a gente vê o quanto a gente está contribuindo, às vezes, para uma pessoa numa fase de transição da vida dela, né? Então, aí que vem o Virtual Office. O Virtual Office, às vezes, a pessoa está com um plano de vir morar aqui. Então, ela começa a querer ter uma conta em banco, querer ou precisar ter uma conta em banco, precisar ter uma empresa, né? Que ela pode ter uma empresa e não necessariamente ter um visto de trabalho. Ela pode ser sócio de uma empresa que faz algum negócio aqui, ela não trabalhar aqui. Né? Mas essa empresa precisa ter um endereço. Né? Legal. E isso é muito importante, por quê? Porque o mundo hoje é, vamos dizer, totalmente aberto e transparente. Então, se você começa a me fornecer um serviço, um dia eu vou pegar e vou ver lá a sua empresa, eu vou digitar no Google, vou ver o endereço dela, vou jogar no Google Maps. Então, aqui as pessoas comentam muito. Quando vê que o endereço da empresa é residencial, o tom profissional vem assim de 100 a quase 0 muito rápido, né? É quase a diferença digital que a gente tem hoje, assim, de você ter um e-mail, por exemplo, minhaempresa@hotmail.com. Exatamente. E você tem a empresa chamada atendimento@minhaempresa.com.br. Então, assim, é um domínio. Da mesma forma no mundo físico, e principalmente, gente, aqui nos Estados Unidos, o processo é muito transparente em todos os sentidos. Então, quando você tem uma empresa aberta, uma corp, uma LLC, com poucos cliques na web, você consegue saber exatamente onde aquela empresa está registrada. Exatamente. Então, ele acaba que o Virtual Office, hoje a maioria dos meus clientes é estrangeiro, né? Mas também um fato muito interessante, que é uma outra tendência, né? Hoje os millennials, como a gente costuma chamar e tudo, eles é uma geração muito diferente. Eles não têm mais a preocupação de ter um emprego, muito menos, e nem querem ter um chefe. Não é? Então, eles são bons em fazer um item X. Então, eles vão ter... Ele é um bom desenvolvedor de games. Então, ele não vai trabalhar numa produtora. Ele vai desenvolver e vai tentar fazer... Exatamente. Ele vai sentar aqui nessa mesa 3 meses, porque ele fez a parceria com fulano dessa cidade aqui, que vai fazer o serviço. Depois dali, ele viu que tem um desafio interessante para ele em Londres, ou na Califórnia, ou na Ásia, e ele vai se mandar. Só que ele precisa ter um endereço aqui nos Estados Unidos, né? E outra coisa, o que eu tenho reparado, e os estudos mostram isso frequentemente, é que essa geração mudou completamente o sentido de ter. E o que eles também não podem esquecer
é que às vezes eles estão comercializando o serviço deles, o produto final, para uma outra geração que tem total sentido falar, ok, você é uma empresa, você até é um autônomo, você até trabalha na sua casa, enfim, na tua garagem, mas assim, comercialmente, onde você está? Porque você precisar fazer um contrato de prestação de serviço, você precisar te encontrar comercialmente. Exatamente. Assim, quero mandar uma correspondência para você, quero mandar alguma coisa. Quão profissional você é, né? Então, eles não estão preocupados em ter uma casa e depois comprar a segunda casa. Não, eles querem pagar pelo uso, pagar o que eles usam, né? Então, fazendo até um paralelo, esse conceito eu vejo acontecer aqui, como eu vejo acontecer também em empresas hoje que você vai viajar, você deixa o seu carro para alugar. Perfeito. Entendeu? Então você aluga seu carro. É o conceito Airbnb em tudo, né? Exato. No carro, na casa. Isso aí. Acho que você resumiu extremamente bem. É isso aí. E uma dica que eu queria dar, até te peço licença, Rodrigo. Existe um livro muito bacana chamado A Startup Enxuta. É um livrinho de capa azul. Muito bacana. Você já leu? Muito, assim, muito bacana. E ele exatamente prega sobre isso, que assim, você precisa de um produto mínimo viável. E aí, acho que até uns 5, 6 anos atrás, antes desses conceitos de cowork, de endereço virtual acontecerem, você pensava assim, vou montar o meu business. De uma pessoa, de duas pessoas, enfim. E aí você tinha um valor agregado muito alto de início. E hoje, assim, você pode ter um cowork ou você pode ter um endereço virtual e ter em outros lugares. Agora, valores, Rodrigo, para a gente ter uma ideia. Cowork inicia a partir de quanto? E o endereço virtual inicia a partir de quanto? Eu tenho escritórios aqui do menor, né, que $300 por mês, tá? E até o maior que custa $2.000 por mês. Ok. Tá? Agora, isso no cowork, físico? Físico. Você tanto tá aqui o coworking quanto essas mesas daqui, esse preço que você paga inclui horas de sala de reunião, impressão preto e branco, Wi-Fi, Open Kitchen, ou seja, vamos dizer assim, é um pacote que a pessoa realmente sente aqui e se sinta no escritório dela. Tá? E é um custo que não é só o espaço, né, o que você está falando. Então, essa questão do custo-benefício, né? O cara tem água, tem café, tem um micro-ondas. Acesso 24/7, se ele quiser domingo, precisa vir aqui fazer alguma coisa, ele tem a chave, ele tem a senha, ele vai entrar. Né? E eu sou, igual eu comentei, assim, filhote desse cenário de cowork, trabalho. E, cara, às vezes você não rende em casa. Você está em casa, mas assim, você está na sua casa. Por mais que você saia, se troque e sente no teu escritório, você monte um escritório. Exatamente. Você está na sua casa, às vezes você precisa sair, dar uma oxigenada, ver gente diferente e tomar um café com o cara que senta do seu lado, enfim. E o escritório virtual, a partir de quanto? Tá, só fazendo aí, se lembra um dia quem estava passeando, no nosso primeiro encontro, eu até mencionei que queria colocar aqui, existem vários estudos, se for no Google, né, que os usuários de coworking, eles se sentem mais saudáveis, mais produtivos, entendeu? E também do ponto de vista de custo fixo, cara, você não tem um custo fixo, você vem aqui, aluga um escritório por 3 meses, depois você decidiu que você tem um outro projeto em Nova York, você para de pagar aqui e segue sua vida, entendeu? Então tem essa mobilidade que é extremamente, vamos dizer, aderente ao mundo, ao dinamismo do mundo atual. Né? Então, é diferente você falar assim, você parar, sei lá, $1.000 para ter um espaço para trabalhar no escritório, do que você falar assim, puxa, se eu for alugar uma sala, eu tenho que ter um contrato de 3 anos, e se não der certo, eu vou ter um valor aí, né, obrigatório. Vou ter que pagar de qualquer maneira, que eu assinei ali, entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto. O Virtual Office, cara, a gente tem planos aqui a partir de $64 por mês, serviços como receber correspondência, a gente escaneia a correspondência, a gente manda para a pessoa em qualquer lugar do mundo. Então chega a correspondência aqui, tendo autorização dele, se a correspondência é enviada para você em qualquer lugar do mundo, se tiver através de e-mail, você pode tomar sua ação de acordo com o que for necessário ali. Né? Tem pacote Virtual Office também que inclui alguns day passes aqui, que às vezes a pessoa, assim, esse mês eu vou estar em Orlando, então eu quero usar ali 3, 4, 5 dias da location para fazer reunião, para estar ali e tudo. Ou seja, a gente sempre trabalha, eu costumo dizer o seguinte, como empresário, a nossa receita aqui, ela vem do aluguel de espaço, né, por hora, por dia, por mês e por ano. A gente tem todo que é tipo de produto para justamente adequar à necessidade do cliente. E hoje, Rodrigo, você está em Downtown, Orlando, e você também tem um outro endereço. Perfeito, a gente tem um outro endereço, esse é o endereço primeiro, o endereço central. A gente abriu um outro endereço apenas com produto de Virtual Office, tá, que já está operando. Nós temos Virtual Office no Kings Point, que é perto na Sand Lake com a John Young, que é um ponto bem central da cidade também, e que às vezes pode ser, para um Virtual Office, pode ser mais prático
para as pessoas do que downtown, dependendo do trajeto de cada um na cidade. Porque tem uma coisa, gente, que assim, não adianta. O que eu adoro Orlando é que em todos os lugares que você passa, você tem lugar para parar o carro, você não fica procurando vaga, com exceção de centro. Porque você tem ruas menores, você tem mais comércio, você tem mais coisa acontecendo. Então, às vezes o cara tem esse endereço virtual nesse outro endereço. Lá eu sei que o estacionamento é grande. Porque sim, lá tem estacionamento de graça, o estacionamento está ou seja, a pessoa pode parar o carro e ter acesso. O nosso escritório fica no ground floor, a pessoa não tem que entrar na portaria, não tem que pegar elevador. Ou seja, é um acesso mais rápido, né? Mas eu acho que o cliente ele tem que analisar muito qual é o trajeto dele na cidade. Não, perfeito. E aí, para isso... Downtown é muito bom para quem precisa de downtown. Não é? Aí você tem toda a facilidade de você deixar seu carro aqui e fazer aquilo que a gente fez naquele dia. Rodar a pé downtown, você tem acesso a tudo. Não é? Agora, se você não precisa estar em downtown não vai ser útil para você como, de repente, um outro lugar. Legal. Entendeu? Então... E, gente, duas coisas que eu queria recomendar. E aí, gente, uma coisa que eu acho que é muito bacana, que eu acho que gera bastante segurança, a gente sabe que aqui em Orlando, principalmente, a gente tem muitas pessoas se aventurando em áreas que não dominam. Então, o fato do Rodrigo ter vindo com um histórico de executivo, de grandes empresas, e aí fazendo gestão de conta, sabendo qual é a necessidade realmente, né? Você fazer um business funcionar, porque como executivo, por mais que você seja registrado em uma empresa, mas o papel do executivo é fazer com que a empresa funcione, trazendo como se fosse dele, tomando decisões estratégicas de médio e longo prazo. Então, o fato de você estar acostumado com isso, eu acho que dá uma segurança para o cara que vem para cá e precisa desse cenário. Sim. E aí, eu vou deixar o teu endereço aqui de e-mail, de WhatsApp. Por favor. Posso? Por favor, lógico, com certeza. Se você tiver mais dúvidas e quiser realmente perguntar mais a respeito do Virtual Office ou do Cowork, qual é o melhor cenário, o que é bom para você, o que não é, o que encaixa. Tô indo para Orlando daqui 2 meses, vou indo daqui 1 ano, enfim, enche o saco do Rodrigo, manda mensagem, manda pergunta para ele, que ele com certeza vai te ajudar em relação a isso. E aí ele vai te falar se é aqui downtown, se é lá no Kings Point, né? E aí vai separando isso aí. Certo, seu Rodrigo? É isso aí. Por favor, fique à vontade para entrar em contato. Eu acho que, independente do business, né, como o americano fala, a gente está aqui para fazer business, tudo. Mas esse business aqui tem me dado um retorno muito interessante de você poder ajudar as pessoas que estão nesse momento de transição e não só vendendo o Virtual Office. Isso daí, às vezes, é uma consequência para quem precisa. Mas podendo realmente contar um pouco da sua experiência, dividir, não é para as pessoas errarem menos. Todos nós erramos, então o negócio é você diminuir o número de erros que você tem para você andar mais rápido, ter o seu desenvolvimento mais rápido. Né? Então, por favor, liguem, fiquem à vontade, e vai ser com prazer que eu vou receber aí. Perfeito. E eu quero ver se eu volto aqui muito em breve, porque eu estou com vontade de vir trazer e editar os vídeos do 78 aqui. Eu não sou empresa, mas o ambiente é bacana. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aí. Não esquece de se inscrever. Se você perdeu o primeiro vídeo de Downtown, volta lá, dá uma olhada. A gente quer aparecer mais aqui em Downtown, tem muita coisa para se mostrar ainda. E em breve a gente volta aí de novo com o Rodrigo. Prazer, cara. Obrigado pela visita. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos.